Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema que é muito interessante sobre o medo. Vamos falar hoje sobre o medo, qual a visão da doutrina espírita referente ao tema medo. Contamos novamente com a presença da querida irmã Ara. Boa noite, Ara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Sempre uma alegria estar aqui, né, estudando, fazendo essas reflexões tão importantes. Isso aí, Ara. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e aprender sobre a questão do medo. Qual que é a visão do plano espiritual referente a esse tema, muito importante e muito presente em muitos de nós, principalmente nas pessoas que têm os adolescentes, as pessoas que têm depressão, né? Então, um momento que a gente precisa estar bastante atento a isso. E, Lara, o que você pode falar sobre o medo para nós? Ô, Jefferson, como a gente diz aqui em Minas, medo é um trem doido, né? Porque, afinal de contas, gente, quem não já sentiu medo ou sente medo de alguma coisa, ou de várias coisas, né? Ó, gente, a gente tem medo escuro, tem medo dos mortos, tem medo dos vivos, tem medo de aranha, tem medo de cobra, tem medo de lugar fechado, tem medo de perder, tem medo de lutar, tem medo de chorar, tem medo da alegria, tem medo da tristeza, tem medo do dentista, né? Tem medo da dor. Gente, a gente tem medo de tudo quanto há, né? É impressionante. E o medo, gente, ele envolve as pessoas e, de uma forma generalizada, né, impede que a pessoa realize as mínimas obrigações do cotidiano. Né? Sabe por quê? Porque o medo paralisa. Né? O medo ele causa uma perturbação na pessoa, né? Algumas vezes de um modo tão profundo que provoca o desânimo, provoca a prostração, provoca depressão, imobilidade e por aí vai, né? Agora, certo é que, de uma forma ou de outra, a gente tem que conviver com alguns medos, né? Porque o medo também, gente, em algumas situações, serve de alerta, né? Você já percebeu quando às vezes você está passando assim, né, numa rua escura e o medo, de repente você sente aquele medo assim, você aperta o passo, depois você fica sabendo que aconteceu alguma coisa ali, né? Então vejam, a própria cultura e a formação religiosa acaba nos incutindo medo. Sabe por quê? Porque a religião, gente, de um modo geral, incute o medo do futuro, da vida além da morte. Né? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Vou para o céu, vou para o inferno, vou para o purgatório? Né? Para onde é que eu vou? Né? Então, isso causa um medo. Né? E o entendimento dominante é justamente, né, na nossa sociedade, leva a gente a essas três situações. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o purgatório, ou a gente vai para o inferno. E aí? Né? Será que eu sou bom o suficiente para ir para o céu? Ou será que eu vou ter que ficar ali no purgatório, né? Ou eu vou arder no mármore do inferno? Ah, pois é, né? Gente, porque é difícil a gente se considerar habilitado para o céu, né? Será que nós somos tão evoluídos assim para ir para o céu? Pois é. Dos males, o menor, a gente vai para o purgatório, né? Fica ali, né? Vendo o que está acontecendo, nós não fomos nem tão bom nem tão ruim, né? Mas e, gente, se a gente for para o inferno? E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar lá ardendo no mármore do inferno eternamente? Então, veja, a própria religião, né, tirando aí a brincadeira e o bom humor, a gente tem medo. Olha, a gente tem medo da vida porque a vida nos oferece tantas experiências, tantas possibilidades, né? E a gente tem medo de não ser bom o suficiente, a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo, né? Quem aí é espírita ou espiritualista, né? A gente tem medo de não conseguir resgatar os nossos débitos do passado, né? A gente tem medo de errar, tem medo das provas que surgem no nosso caminho. A gente tem medo da morte, né? Gente, por mais que a gente estude,
né? Por mais que a gente leia as obras, principalmente aí espíritas, né? Que relatam a vida no plano espiritual, né? A gente vê aí as obras de André Luiz, né? Falando, contando para a gente como é ali no plano espiritual, e tantos outros autores, Robson Pinheiro, né? Vanderlei Oliveira, né? Dr. Paulo César Frutuoso, tem tanta gente que relata aí a vida no plano espiritual, né? Então é cheio de depoimento, e mesmo assim a gente né, até acha, não, é assim mesmo e tal, não sei o que, mas na verdade a gente está morrendo de medo, né? Será que eu vou para lá? Será que isso realmente é verdade, né? Lá no íntimo, né, tem gente que fica perguntando, né, se realmente essa informação está correta. Então, veja, a gente tem realmente medo de várias coisas. Medo do futuro, né? Porque a gente erra demais, né? A gente tem muitos débitos. E aí, como é que a gente faz? Né? O que o futuro nos aguarda? Gente, o medo é um negócio danado. Ó, gente, a gente tem medo de relacionamento, a gente tem medo de se abrir com o outro, do outro nos machucar, de ser enganado pelo outro. Né? Então a gente tem, gente, ó, medo da vida, da morte, do futuro, medo de trabalhar, medo de fazer amigo, medo de desapontar os outros, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da tristeza, medo da alegria, medo da dor, e vai botando medo nisso, né, gente? O Emmanuel tem uma expressão muito interessante que ele fala assim: a gente tem tanto medo das coisas às vezes que na vida a gente se agarra ao medo da morte, na morte a gente tem medo da vida. É exatamente isso, né, gente? Então, olha, medo a gente precisa saber administrar, né? E a gente só administra o medo através do esclarecimento, através do conhecimento, né? Das verdades aí transcendentais da vida. Por isso, gente, é que a gente sempre diz, o medo é do desconhecido. Se a gente conhece profundamente, se a gente não só admira, mas se a gente conhece, estuda, busca, se converte ao ensinamento, o medo some. Né? Por isso que a doutrina espírita é especialmente esclarecedora nesse sentido, né? Faz com que a gente perca vários medos. É verdade, cara. E até hoje, cara, eu não conhecia ainda uma pessoa que tenha medo de ganhar dinheiro, né? Até hoje tá difícil achar alguém com esse atributo, né? E é muito bem o que a Laura falou, referente a isso, né? Porque o medo nada mais é que você ter receio, ter medo, estar com o pé atrás referente a uma coisa que você desconhece. Mas como é que a gente vai parar de ter medo? Qual a solução para poder enfrentar ou combater, ou então parar de ter medo? É só fazer aquilo que nós já falamos, que é buscar o estudo, o conhecimento, buscar aprender e entender os mecanismos que geram aquele medo em você. Por exemplo, vamos supor que eu tenho medo de espírito. Se eu tenho medo de espírito, como é que eu faço para poder não ter medo de espírito? Primeiro, se instruindo, buscando conhecimento, buscando entender como funciona o mundo espiritual, entendendo que aquele espírito que está ali desencarnado, que está ali te atormentando, está presente na tua vida, é uma pessoa que já foi encarnada em outra vida, que agora está numa condição de desencarnado. Então, o que muda? É só a condição vibratória, porque o restante mantém-se de forma igual ao qual ele estava aqui encarnado. Porque quando a gente desencarna, a gente leva conosco tudo aquilo que nós temos de bagagem, conhecimento intelectual e moral. E a gente leva para outro mundo toda essa bagagem que a gente adquiriu em vida, em outras vidas também. Então, não devemos ter medo. A gente tem que entender, tem que ter um medo até um certo ponto. Mas o medo desequilibrado, aquele medo que nos traz ali uma, um, uma barreira, um obstáculo que vai nos impedir de ir em frente, de avançar, nós precisamos, então, entender e combater isso aí. Como é que a gente faz isso? Reforça novamente. Combatemos o medo sempre com conhecimento, sempre com a busca. Agora, ter receio, não vou estudar sobre isso porque aí sim que as coisas vão ficar pior.
Não, pelo contrário, quanto mais ignorante você for num tema ou num assunto, mais medo você vai ter, mais covardia você vai ter para enfrentar aquela situação, aquele obstáculo, aquela barreira. A gente temos que buscar entender o seguinte também, que para a gente poder avançar, encontrar a sua evolução, permear a sua jornada evolutiva com a melhor maneira possível, cumprindo a sua missão aqui na Terra, é necessário que a gente avance. Avance sempre. Eu já peguei um jargão que a Lara usa bastante, né? Que é para o alto, em frente para o alto, como diz o Emmanuel. Então, quer avançar, temos que vencer esse medo. E quem sabe você não pediu para enfrentar esse medo, para enfrentar esse medo nessa vida agora? Quem sabe uma aprovação sua própria que você pediu para os seus mentores quando você encarnasse aqui na Terra. Agora a gente vai recuar? A gente vai retroceder? A gente vai parar? Vai estacionar? Estagnar no mesmo lugar? Não. Vamos avançar. Quando a gente tem essa preocupação, esse medo de ver aquilo que não é adequado para nós, o que a gente acha que nos gera um pânico, nós precisamos sempre buscar observar, buscar entender que a autopreservação é uma coisa que nós temos em nós, no instinto, que é comum da lei de conservação, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Então, conservar-se é algo natural, mas quando o medo interage conosco de forma a desequilibrar, ao gerar autodescontrole, ou a perda do controle, né, emocional e psicológico, então é hora de a gente buscar ajuda, é hora de a gente buscar entendimento sobre aquilo, porque todo medo é necessário, mas não o medo que nos desequilibra, que nos freia. Por que eu digo isso? Um exemplo, vamos supor que eu tenho que passar, eu moro num lugar que eu tenho que passar numa ponte, eu tenho medo de altura, então, se eu tenho que passar aquela ponte para ir até minha casa ou ir até a cidade, eu preciso enfrentar esse medo. Uma vez que eu passei para aquela ponte e me senti seguro naquela ponte, nas próximas vezes que eu for passar ali, vou sentir mais segurança. Mas o medo de altura não foi extirpado, mas eu avancei. Eliminei aquele pânico que eu tinha de passar a ponte. Então, o medo, ele nos ajuda a não avançar além daquilo que no limite das fronteiras nossa ação, nossa reação, nosso pensamento. Por que digo isso? Porque muitas vezes a gente quer fazer coisas que não seriam adequadas a fazer. E a gente enfrenta o medo de maneira incorreta e inadequada. E aí só faz com que a gente acrescente mais medo na nossa vida. Porque eu acho assim, por exemplo, o medo que nós temos de sentir acuados no mundo, de sentir excluídos do mundo, é algo que é natural. Nós sentimos esse medo. Todos temos esse medo de ser desprezado, de ser esquecido num canto. Mas, quanto de nós estamos nos empenhando, estamos nos esforçando, tendo bom ânimo, boa vontade, de nós fazer algo pela sociedade, fazer algo por nós mesmos. Se a gente não quer ser esquecido, né, pelos nossos familiares, nossos amigos, precisamos estar presentes na vida deles. Às vezes, a gente vamos dizer assim, esquecido, né, entre aspas. Por quê? Porque nós estamos nos sentindo antissociais, estamos nos isolando das pessoas. Logo, as pessoas não vão se lembrar de nós, não vão ter aquele mesmo carinho, a mesma afeição, porque nós estamos ali criando uma barreira que nos impede em aproximar deles, ou eles de nós. Então, tudo precisa ser medido, tudo precisa ser pensado e meditado, para que nós não façamos com que nós sejamos o gatilho ou a ação primária que vai fazer com que aquele medo surja em nós por nossa própria vontade, que muitas vezes o medo é vontade nossa sendo colocada em ação. Você disse uma coisa interessante, né, Jefferson? A gente tem medo de espírito, né, gente? Quantos não tem medo de espírito, né? Ai, não, esse negócio de espírito, a gente até espírito tem medo de espírito. Para vocês terem uma ideia, isso é o quê? Falta de conhecimento, né? Por quê? Esse intercâmbio, esse contato com o mundo espiritual, Kardec explica isso aí na maior tranquilidade, gente. Né? Gente, esse intercâmbio entre o mundo espiritual acontece desde sempre.
Desde sempre, desde que o homem é homem, acontece, desde a antiguidade, né? Então, falta o que para nós? Falta estudar, conhecimento, né? Então a gente vai ter medo dos mortos, né? Tem espírita, né? Com todo respeito aí, que realmente falta estudar mais um bocado, né? Que arrepia os cabelos. Não, não quero ver espírito, não quero falar com espírito, não, né? Uai, pois é, tem gente que tem medo de dormir para não desdobrar e não ser surpreendido com alguém ali, né, do outro lado. O negócio não é fácil, né, gente? E medo de assombração, então, né? Ah, gente, tem espírita, gente, por aí que é muito engraçado, né? Eu falo que é engraçado mesmo, porque, assim, na verdade, é, as pessoas às vezes se dizem espíritas, mas não se dedicam ao estudo. E o cerne do espiritismo, como Kardec trouxe para nós, é a necessidade do estudo contínuo, né? Então a pessoa simpatiza com a doutrina espírita, mas não estuda. Aí tem gente que fala assim: que isso, lugar assombrado? Não tem isso, não. O espiritismo não fala isso, não. Tem lugar assombrado, sim, gente. E o medo que você tem de passar? Ah, aquela casa ali é assombrada. E é mesmo. Pode ser assombrada, sim. Por quê? Porque o espírito pode gostar de ficar ali, né? Aí você escuta barulho e não sei o que lá. Eu, gente, trabalhei no hospital psiquiátrico, né? Aqui na minha cidade. E às vezes eu ficava trabalhando até mais tarde, então de repente chegava um determinado horário que a gente escutava cadeira de roda rangendo no corredor, né? A gente escutava porta batendo, né? Barulho. Acontece, né? Então, assim, o lugar assombrado existe? Existe. A gente precisa ter medo? Você escolhe. Sabe por quê? Tem jeito de você afastar esse espírito em desequilíbrio, esse mau espírito que às vezes está perturbando o lugar, ou às vezes afastar a companhia de um espírito mau que está perturbando sua vida. Tem. Falta o quê? Você entender, estudar, se melhorar. Porque quando você se melhora, você atrai bons espíritos e aí os maus espíritos se afastam. É o jeito, né? Aliás, é isso que os espíritos informam para Kardec. Kardec, lá no livro dos médiuns, no capítulo 9, se eu não me engano, item 132, ele pergunta: tem meio de expulsar aí esses espíritos aí que, né, que ficam fazendo essas arruaças aí, o mau espírito? Tem sim. Ah, vou exorcizar o lugar. Não adianta não. Eles ficam rindo da sua cara. Ah, vou exorcizar aqui. Vai fazer o quê? Esse fica até pior o negócio, que fica tudo ali achando muito engraçado aquele trem, né? Então, veja, qual é a única forma, a forma mais eficaz de você ficar livre de um mau espírito, da influência ali do espírito que está perturbando sua casa e te dá medo ali? Se melhore. Porque quando você se melhora, a sua companhia espiritual se melhora. E o mal e o bem, eles são incompatíveis. Se você tem a companhia de bons espíritos, o mau espírito não vai te alcançar ali, porque você está em outra faixa vibratória. Então, a gente precisa se melhorar. Então, veja, é preciso, gente, buscar sempre o conhecimento. O medo, a gente fica com medo das coisas pela falta de conhecimento. Tem gente que tem medo de reencarnação, gente. Agora, vocês pensam bem um negócio desse, por quê? A reencarnação é um negócio muito louco também, né? Porque você vem, faz um punhado de coisa errada, aí você vai para o plano espiritual, né? Aí chega lá naquela miséria espiritual danada, né? Porque fez e aprontou tudo que tinha direito. Aí você é informado que, olha, você vai reencarnar, você vai estar nessa situação, porque você vai precisar se reajustar e pronto, né? Pronto, aí não quero reencarnar mais. Aí dá aquele medo danado de reencarnar, né? Que você sabe que essa situação não vai ser fácil aqui na Terra, né? De tanta coisa errada que você fez na outra, né? Tem gente que tem medo do destino.
Ah, nossa, o que será de mim? Que destino me aguarda? Gente, o destino existe não como a gente pensa, dessa forma, né? Que a gente acha que as coisas estão ali gravadas no futuro e vão acontecer de qualquer jeito. Não, a gente não tem livre-arbítrio. Ora bolas! Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso mudar o meu destino. O destino sou eu quem faço. Cada criatura faz o seu próprio destino, né? Então, vejam, com o espiritismo, ele destrói o medo. O espiritismo realmente destrói o medo. Por quê? Primeira coisa que a gente compreende algumas situações. Nós não somos esse corpo de carne, nós somos espíritos. Somos imortais. Nós não vamos morrer, nós não vamos ser aniquilados, o planeta pode ser destruído, que a gente não vai morrer, entendeu? A gente só vai mudar de endereço, né? Mas a gente não morre. Nós somos espíritos, né? Nós reencarnamos. Por quê? Porque a gente precisa reencarnar, a gente precisa aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa se reajustar à lei divina, né? Então, aí a gente já perde esse medo danado, né? Não tem esse destino que favorece uns. Tem gente que fala assim: o destino sorriu, né? A sorte sorriu para aquela pessoa. Gente, sorte e azar somos nós que construímos com as nossas ações. Deus não escolhe quem vai ser favorecido ou quem vai ser punido, não. Nós somos punidos pelas ações que nós praticamos. E somos, não é favorecidos, mas nós colhemos as alegrias que nós plantamos. É assim que funciona. O nosso passado existencial, né? Nós temos ali algumas questões com a contabilidade divina, com a justiça, e nós vamos seguir, gente. A gente pode até ficar ali, como eu gosto de falar sempre, né, agarrado na pedra no meio da estrada, sem querer sair do lugar. A vida vem, te dá um sacode, né, te manda para o alto, você vai ter que andar, filho. Sinto muito, porque a lei é de progresso. Você pode até gostar de ficar agarrado na pedra, mas não vai dar, não, né? Então, gente, medo de futuro também não se justifica perante a doutrina espírita. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não morre, que a vida verdadeira é na pátria espiritual, é no plano, né, do espírito. A vida continua, como em toda parte. Gente, é tudo uma sequência. Ninguém que morre vira santo, não, tá? Se você é ruim, meu filho, sinto te dizer que lá no plano espiritual você vai continuar sendo ruim, vai colher os frutos da sua maldade, né? E ali no plano espiritual a gente é preparado para as novas encarnações, para a nossa própria evolução, né? Então, gente, a arma para a gente vencer sempre os medos, sejam eles quais forem, é sempre o conhecimento. Conhecimento que deriva da informação, das leis de Deus, da realidade da matéria, da realidade do plano espiritual, né? Então, daí a gente tira a nossa necessidade de estudo contínuo. Não tem outro jeito, gente. Então, olha, o Emmanuel fala no livro Fonte Viva uma coisa muito interessante. Ele diz assim: por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com luz, a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. É isso, gente. Medo a gente vence com conhecimento. Exatamente, Uai. Você estava falando, aí me lembrei de pesquisar na internet aqui, uma passagem muito interessante de Jesus, que quando eles estavam em alto mar, né, veio aquela tempestade que começou a sacudir todo o barco, né? E aí os discípulos falaram para Jesus que eles tinham medo de morrer, se não estavam em perigo. E Jesus foi até a polpa, né, e repreendeu os ventos. E aí Jesus fala, né, para os seus discípulos, né, que por que vocês têm tanto medo?
aí não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntavam-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, até mesmo aqueles que andavam com Jesus, assim, Jesus, que anda com Jesus, não tem que ter medo, né? Porque é Jesus. Podia fazer, repreender os ventos, fazer tudo. Fazer materialização, fazer cura, fazer das suas ensinamentos morais. E a gente, ainda assim, né, a gente vê quanto nós ainda somos ainda medrosos, né? Tem a passagem do espírito Nina Aroeira, do livro Cartas para o Coração, que fala o seguinte: não tema, creia no socorro de Jesus e multiplique os raios do amor na estrada em que a providência nos situou. O trabalho é o método, o serviço ao próximo é o meio, e a redenção divina é a finalidade. Nunca nos faltarão recursos da vitória final. Temos aqui a passagem também do André Luiz, no livro Opinião Espírita, fala o seguinte: não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, mantendo-te a tranquilidade da confiança no desassombro da fé, na leitura edificante e na meditação construtiva, e aos fazeres a tua parte da supressão de semelhante fantasma íntimo. Reconhecerás que os benfeitores, reconhecerás aí os benfeitores da vida maior. E vamos aí em frente, porque a vida aqui na Terra é curta, mas a vida eterna é eterna, né? Desde que a gente foi criado. Então é isso. Pode fazer as considerações finais, nós? Eu não quero fazer consideração final, não, Jefferson. Eu quero ler um poema do Cornélio Bastos como consideração final. Está lá no livro Parnaso de Além-Túmulo, né, do nosso querido Chico Xavier, cujo título é Não Temas. E o Cornélio Bastos vai nos dizer assim: somente com Jesus a alma cansada volve à praia do amor no mar da vida. O viajor errante encontra a estrada que o reconduz à terra estremecida. A esperança adiada e emurchecida refloresce ao clarão de outra alvorada. Todo o trabalho e dor da humana lida são luzes da vitória desejada. Sem Jesus, cresce a treva entre os escombros, ama a cruz que te pesa sobre os ombros, vence o deserto áspero e inclemente. A aflição ainda é grande em cada dia? Não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus, não temas, crê somente. É isso aí, gente. Não vamos temer, não vamos ter medo. Jesus está conosco, né? Dirigindo esta embarcação planetária, ele está no comando. Então não vamos deixar o medo vencer, vamos nos instruir, buscando conhecimento, e aí o medo some. Isso mesmo, olha. Só queria fazer uma correção que, na minha fala final agora, que falei que a gente a gente vai viver para a eternidade. Não, a gente é imortal, eterno, só Deus o é. Correção. É importante fazer correção. Pessoal, Lara, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço aí a Lara pela companhia, pela objetividade, seus comentários, né? Seu estudo também, porque a Lara sempre está estudando, né? Sempre que eu falo com a Lara, está estudando, alguma coisa está estudando. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para mais pessoas possam entender a visão espiritual referente ao medo, como a gente pode sair desse medo e enfrentar ele também. Lara, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Uma boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Até mais, pessoal. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.